Saúde a todos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Me sinto feliz com o Senhor por essa oportunidade que o Senhor me concede de mais uma vez poder meditar a palavra do Senhor, nosso Deus. E a coisa que eu mais amo na minha vida é a palavra de Deus. Tenho um amor pela palavra do Senhor, porque é a palavra de Deus que nos garante a certeza da nossa vida eterna. É a palavra de Deus que nos orienta, que nos consola, é a palavra de Deus que nos dá força no caminhar na estrada desta vida. Eu fico feliz com aqueles que têm se disposto a meditar comigo na palavra de Deus e têm estado comigo ouvindo a palavra do Senhor nosso Deus. Que Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus. Eu te convido a meditar comigo no livro do Evangelho de Lucas, capítulo 2, e o versículo 25 a seguir. Amém? Simeão e Ana. Havia em Jerusalém um homem cujo nome era Simeão. Esse homem justo e temente a Deus esperava a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. Fora-lhe revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ver o Cristo do Senhor. Movido pelo Espírito, foi ao templo. Quando os pais trouxeram o menino Jesus para com ele fazerem conforme o que a lei ordenava, Simeão então o tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo: Agora, Senhor, despede em paz o teu servo, segundo a tua palavra, pois os meus olhos já viram a tua salvação, a qual preparaste perante a face de todos os povos, luz para iluminar os gentios e para a glória do teu povo Israel. O pai e a mãe do menino admiraram-se das coisas que dele se diziam. E Simeão os abençoou e disse a Maria, mãe do menino: Esta criança é posta para a queda e elevação de muitos em Israel, para ser alvo de contradição e para que se revelem os pensamentos de muitos corações. E uma espada atravessará também a sua própria alma. Estava ali a profetisa Ana, filha de Fanuel, da tribo de Asser. Esta era avançada em idade e tinha vivido com o marido 7 anos, desde que se casavam. Era viúva de quase 84 anos e não se afastava do templo, servindo a Deus com jejum e orações de noite e de dia. Chegada na mesma hora, dava graças a Deus e falava a respeito do menino a todos os que esperavam a redenção em Jerusalém. Aleluia, Deus, que palavra maravilhosa, que fala sobre Simeão, que já era um servo de Deus avançado em idade. Mas o Espírito Santo de Deus revelou para ele que ele não iria morrer antes de ver o Cristo, o Senhor, o Salvador. E ele permaneceu crendo na promessa do Senhor. E a Bíblia fala que quando Jesus nasceu, e Maria e José levou o menino Jesus para apresentar, para se circuncidar e apresentar ao Senhor ao templo, lá estava Simeão. Quando Simeão tomou nos braços aquela criança, ele louvou a Deus e ele disse: Agora pode despedir o teu servo em paz, porque os meus olhos já viram a tua salvação.
O Espírito Santo de Deus revelou que aquele era o Cristo, o Senhor. E a Bíblia também fala de uma outra pessoa que estava ali também, que era Ana, filha de Fanuel, que era uma profetisa, que era viúva de quase 84 anos. E ela não se afastava do templo. E ali ela estava glorificando a Deus, quando ela contemplou com seus olhos o menino Jesus sendo apresentado no templo ao Senhor. Ela começou a falar e anunciar para todos. Versículo 38, chegando na mesma hora, dava graças a Deus, falava a respeito do menino, a todos os que esperavam a redenção em Jerusalém. O tão esperado nascimento do menino, que seria o Salvador, o Libertador. A Bíblia fala que Simeão, ele glorificou a Deus, porque ele viu diante dos seus olhos aquele bebê que seria o Salvador do mundo. E ele profetizou ali para Maria e para José. Ele disse assim: agora, Senhor, despede em paz o teu servo, segundo a tua palavra, pois os meus olhos já viram a sua salvação, a qual preparaste perante a face de todos os povos, luz para iluminar os gentios e para a glória do seu povo Israel. O pai e a mãe do menino admiraram-se das coisas que dele se diziam. E Simeão os abençoou e disse a Maria, mãe do menino: esta criança é posta para a queda e elevação de muitos em Israel, para ser alvo de contradição e para que se revele os pensamentos de muitos corações. E uma espada atravessará também a sua própria alma. Então a palavra de Deus fala que Simeão, ao apresentar aquela criança, profetizou ali para Maria que aquela criança seria para a elevação e quedas de muitos ali em Israel. E profetizou como iria ser a morte daquela criança, dizendo: uma espada atravessará também sua própria alma. Ali na cruz, quando o Senhor estava pregado, no dia da sua morte, ele foi atravessado com uma lança de um lado para o outro. E já foi profetizado aqui, quando ele foi apresentado ao Senhor. Simeão profetizou para Maria que ia ser como uma espada, que ia transpassar o coração de Maria, porque ela iria ver a cena mais horrível, a cena mais doída de toda a sua vida, que seria a morte do Cristo, do Salvador, do seu Filho amado. Como Deus, ele é maravilhoso, irmãos. A palavra de Deus, ela se cumpre. A palavra de Deus, ela foi escrita e ela se cumpre a cada dia. E se cumpriu na vida de Maria, se cumpriu na vida de Simeão, na vida de Ana, de todos quantos creram nesta palavra. Simeão, ele disse: agora, Senhor, pode despedir em paz a teu servo, porque os meus olhos já viram a sua salvação. E Maria já sabia que ela iria passar por essa dor tão cruel e tão terrível, que o seu próprio filho ia ser transpassado. E essa dor, para ela, iria ser como se fosse uma espada transpassando o seu coração.
Como a palavra de Deus é maravilhosa, né, irmãos? Eu quero aproveitar o ensejo desta palavra que falou de Simeão, de Ana, ali no templo do Senhor. E eu quero meditar juntamente com você o tempo da velhice, porque esse tempo chega, esta hora chega. Foi revelado para Simeão que ele iria ver o Cristo antes da sua morte. E ele ficou firme naquela promessa. E ele contemplou com seus olhos, porque ele foi fiel ao Senhor, mesmo na sua juventude, como na sua velhice. E que essa palavra, o Espírito de Deus, possa falar ao nosso coração. Que nós possamos ter graça para compreender a palavra de Deus. Velhice no dicionário português é substantivo comum, abstrato feminino, estado ou condição de velho, o último quartel da vida, o conjunto dos velhos. A velhice na Bíblia é uma coroa de esplendor e obtém-se mediante uma vida inteira, justa. Pessoas mais velhas devem ser honradas e respeitadas. A sabedoria vem com a idade e com o passar dos anos, a experiência acumulada e vivida. A velhice não é uma doença, e sim um processo normal no desenvolvimento que acarreta mudanças no organismo humano. Então, a velhice não é uma doença, mas é um curso normal da natureza. Com o passar dos anos, vai chegando a essa época, a esse tempo. 1 Samuel capítulo 2, versículo 22 a 25. Ora, Eli, que já era muito velho, ouvia tudo o que seus filhos faziam a todo Israel, e de como tinha relações com as mulheres, que serviu à porta da tenda da congregação. Então ele lhes disse: por que fazeis tais coisas? Ouço de todo este povo os vossos malefícios. Não, filho meu, não é boa a fama que ouço entre o povo do Senhor. Pecando o homem contra o próximo, os juízes o julgarão. Pecando, porém, o homem contra o Senhor, quem intercederá por ele? Mas não deram ouvido à voz do seu pai, porque o Senhor os queria matar. Então a palavra de Deus fala que ele já era muito avançado em idade, sacerdote do Senhor. E os seus filhos viviam uma vida depravada, tendo até relações com mulheres à porta da tenda da congregação. E a Bíblia fala que Eli, quando ia falar com seus filhos, eles não davam nem confiança, nem escutavam, nem ouvia. E ele falava: não é bom isso que vocês estão fazendo, porque se alguém pecar contra o seu próximo, os juízes os livrarão. Mas se pecar contra o Senhor, quem vai livrar? Mas eles não davam crédito, eles não ouviam, eles não escutavam a voz do seu pai, Eli. E quantas vezes nós vemos isso, irmãos? Pessoas de maior idade querendo aconselhar, querendo falar, e as pessoas nem aí, ó. Não tô nem escutando, não tô nem ouvindo. Tá falando com quem? Ou muitas das vezes entra num ouvido e sai no outro ouvido. Não dá a mínima da confiança, né? E eram assim os filhos de Eli. Eli já não tinha aquela autoridade sobre os seus filhos. Com sua idade muito avançada, os seus filhos faziam o que queriam, porque não respeitavam os seus pais, não respeitavam nem a Deus. E quantas das vezes nós vemos hoje, muitos jovens têm sua vida abreviada, porque não respeita pai e mãe, não obedece. A Bíblia fala: honra o teu pai, honra a tua mãe,
para que prolongue os teus dias e viva bem sobre a terra. Mas muitos hoje têm a sua vida encurtada por causa que não obedecem, não respeitam, não ouvem, não escutam. Fala, esse velho tonto, essa velha que não sabe nem onde está o nariz. Isso é do tempo que amarrava o cachorro com linguiça. Isso é lá da época não sei das quantas. E não dão a mínima importância. Assim eram os filhos de Eli. Eles não ouviam, não escutavam, não respeitavam o pai, não respeitavam Deus, não respeitavam ninguém. Eram depravados. E quantas pessoas que nós vemos hoje assim, não respeitam, o pai está falando, está respondendo, está xingando o pai, está falando palavrão com o pai, está falando coisas que não se faria nem para uma outra pessoa, quanto mais para um pai ou para uma mãe. Mas hoje nós vemos até filhos que batem no pai, que batem na mãe, que xingam palavrão, que não respeitam. Mas olha o fim que teve os filhos de Eli. Eles morreram no mesmo dia. Na batalha, eles pereceram, porque isso vinha do Senhor, porque o Senhor já estava irritado com tanta devassidão daqueles filhos de Eli. Então, filho, filha, se você quer ser abençoado, honra teu pai, honra tua mãe. Não é obrigado você concordar com as coisas que eles fazem, mas respeita, valoriza, porque é bíblico, a palavra de Deus fala honra ao pai, honra a mãe. Dá valor. Tem pessoas que fazem tanto pouco caso do pai e da mãe, desfaz na cara, na frente dos colegas, se mostra ser grande e dá tanto desprezo àquele e àquela que fez tanto por sua vida. 1 Reis, capítulo 1, versículo 1 e 4. O rei Davi era já velho de idade, avançada, e por mais que envolvesse com cobertas, não conseguia se aquecer. Então lhe disseram seus servos: busque-se para o rei, meu senhor, uma jovem virgem que esteja perante o rei. Tenha cuidado dele, durma ela no seu seio, para que o rei, meu senhor, se aqueça. Assim procurarão por todo o território de Israel uma jovem formosa, e acharam Abisaque, sunamita, e a trouxeram ao rei. Era a jovem sobremaneira formosa, cuidava do rei e o servia, mas o rei não teve relações com ela. Davi, aquele grande homem, guerreiro, lutador, que viveu a sua vida toda nos combates, lutando, guerreando, quando chegou o tempo da sua velhice, quando a idade chegou para Davi, Davi sentia um frio tão terrível, que não havia maneira de se esquentar, não havia maneira de que ele pudesse se aquecer, nem lareira, nem coberta, nada poderia lhe aquecer. Então, os seus servos disseram: vamos procurar uma jovem para que durma com o rei e o aqueça, porque o frio que ele sentia era terrível. Davi tinha uma friagem tão terrível no corpo que não tinha o que se esquentasse. Para ele se esquentar, tinha que ser com calor humano. Por isso eles falaram: vamos em busca de uma jovem para que sirva ao rei. Davi estava muito velho. Davi não teve relações sexuais com essa jovem. Essa jovem não estava ali com Davi para o servir sexualmente.
mas estava ali para cuidar do rei, para esquentar o rei, para dar os cuidados que ele precisava na sua velhice. Porque quando chega a hora da velhice, chega a hora de precisar dos cuidados. Por isso que a pessoa tem que saber fazer a sua cama para quando chegar o tempo da velhice. Porque tem pessoa que ele acha que isso para ele nunca vai chegar. E ele acha que nunca vai precisar de ninguém. Mas aí que está o engano. Aí que está o engano. Porque precisa. Aonde que Davi, o guerreiro tão forte, o homem segundo o coração de Deus, iria imaginar que ele ia chegar a um ponto de que não conseguiria se esquentar. Ele sentia um frio tão fora do normal, que não havia como esquentar. Poderia pôr roupas boas, coberta, aquecer com fogo, que nada disso o esquentava. E ele precisou de Abisaque, essa jovem que estava ali para servir ao rei, a serviço do rei. Foi o que os seus súditos lhe aconselharam que ele fizesse. E eles foram em busca e trouxeram essa jovem. Essa jovem ficou todo o tempo com o rei Salomão, até a morte de Salomão, porque ninguém conseguia esquentar Salomão. Salomão não, Davi. Ninguém conseguia esquentar Davi. Davi, ele, velho, fala aqui em 1 Reis, capítulo 1, versículo 1 a 4, ele já velho, ele precisou dessa Abisaque, essa sunamita, para vir esquentar ele, deitar do lado dele e esquentar ele. A Bíblia mesmo fala, irmãos, que é melhor ser 2 do que 1. Se um dormir só, como vai se esquentar? Mas dormindo em 2 é bem melhor para se esquentar. O calor de um passa para o outro. Então, Davi, na hora da sua velhice, ele precisou do calor humano. E na velhice se precisa do calor humano. E é nessa hora que a pessoa é rejeitada e jogada fora do lixo. Na hora que a pessoa mais precisa do calor humano, na hora que a pessoa mais precisa de ter alguém do teu lado, quantas vó que sente tanta falta do seu netinho, da sua netinha, do seu filho, da sua filha, mas não vem nunca. Não manda nem um telefonema, nada. Esquece, abandona. A pessoa fica como se nunca tivesse existido, como se não tivesse feito tanto pela família. Imagine Davi, irmãos, um rei. Mas chegou a hora para ele também, mesmo sendo rei, a velhice o alcançou. E ele naquele frio terrível que nada esquentava ele. E ele precisou de Abisaque. E quantas pessoas de idade que precisam de um filho, de uma filha, precisa de um irmão, precisa de um parente, precisa de alguém estar próximo, lhe ajudando, lhe favorecendo, mas muitas das vezes só encontra as costas viradas. Eu não posso, eu não posso, eu não posso e eu não posso. Salmo 71 e o versículo 9. Aqui é o próprio Davi falando com o Senhor nesse Salmo 71. Não me rejeites no tempo da velhice. Não me desampares quando for se acabando a minha força. Davi, desde moço,
Ele foi guerreiro, porque depois de ser pastor, ele foi chamado por Saul e já começou a sua carreira militar. Mas chegou um tempo, o auge da vida de Davi, que ele não poderia nem mais ir para o campo de batalha. Ele foi proibido pelos seus oficiais para ele não ir mais para o campo de batalha, porque se ele fosse, ele ia morrer na mão dos inimigos, porque ele não tinha mais aquele vigor. Ele não tinha mais aquela força. Ele não era mais aquele Davi forte, robusto, cheio de vigor, que se atacava e contra-atacava o inimigo. Agora, se ele fosse para o campo de batalha, certamente ele seria derrotado, ele poderia vir até a morte. Então, irmãos, existe o tempo da glória, existe o tempo das luzes, existe o tempo do vigor, existe o tempo da juventude. Por isso que a palavra do Senhor diz: lembra do teu Criador nos dias da tua mocidade. Os tempos em que você tem força, em que você tem vigor, em que você dorme tarde, que você levanta cedo, que você vai para o serviço, que você corre, que você pula, que você faz. Porque certamente chegará o tempo da velhice. E aí tudo isso aí vai fazer falta. Porque o corpo humano, ele vai se desgastando. A velhice vem conforme passa os anos. Conforme vai passando os anos, a pessoa vai se deteriorando. Conforme vai passando os anos, a pessoa já não é mais aquela. E vai tendo mudanças graduativas até chegar a estar impossibilitado de fazer todas aquelas façanhas. Davi fazia tanta façanha, Davi fazia tanta proeza, mas aqui nem se esquentar ele era capaz. Ele não conseguia nem tornar o seu corpo quente, porque ele sentia o seu corpo uma geladeira. Ele sentia o seu corpo gelado, o seu corpo frio. Então precisaram arrumar essa bisagra para cuidar do rei. Quantos têm a sorte que Davi teve de ter alguém disposto a cuidar, de ter alguém disposto a zelar? Mas tem muitos que não têm essa sorte. Tem muitos que não têm esse prazer, que quando chega esse tempo, são abandonados. Salmo 92, versículo 12 ao 14. O justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro no Líbano, plantados na casa do Senhor, florescerão nos átrios do nosso Deus. Na velhice ainda darão frutos, serão viçosos e florescentes. Então a palavra de Deus, no livro de Salmo, fala que o justo ele florescerá como a palmeira e crescerá como o cedro no Líbano, plantados na casa do Senhor. Florescerão nos átrios do nosso Deus. E na velhice ainda darão frutos. Porque quantas pessoas que têm idade, mas ainda trabalham para Jesus. Quantas pessoas que têm idade, mas ainda louvam o nome de Jesus, ganha alma para Jesus, faz ainda algo para Deus, mesmo com a sua muita idade, mesmo sem força, mas a Bíblia fala aqui que eles serão viçosos e florescentes. Quantas pessoas que estão já na idade bem tenra, mas ainda recebe força de Deus para fazer algo para Jesus. Tem aquele coração que deseja fazer mais e mais para Deus, ainda que muitas das vezes é impossibilitado pelo seu corpo físico, pela sua própria
natureza, mas o seu desejo é de fazer mais para Deus. Por isso, não espere o tempo da velhice. Faça hoje, faça agora. Faça neste momento, enquanto você tem a oportunidade. A oportunidade. Porque os nossos dias se passam tão velozes. E a velhice chegará. Antes que ela chegue, vamos aproveitar os nossos dias, fazendo o melhor de nós, nos entregando à vontade de Deus e cumprindo o desejo do Senhor, obedecendo a sua palavra e nos esforçando para Ele. Salmo 37, versículo 25. Fui moço e agora sou velho. Contudo, nunca vi desamparado o justo, e nem a sua descendência mendigar o pão. Então, Davi declarando: eu fui moço, hoje sou velho. Nunca vi um justo desamparado, e nem a sua descendência mendigar o pão. Quantos testemunhos você tem para contar daquilo que você já presenciou com os teus olhos, daquilo que você já viu com os teus olhos? Às vezes você fala assim: essa palavra não é para mim, porque eu sou tão novo. Essa palavra é para todos nós. Por mais novo que você seja, mais os dias estão passando. A criança nasce um bebezinho e ao partir dos dias vai crescendo, vai passando de fase em fase e dali a pouco está um homem formado, uma mulher formada. A vida passa. Então a palavra é para todos nós. Todos nós. Salmo 71, versículo 17 e 18. Ensinaste-me, ó Deus, desde a minha mocidade, e até aqui tenho anunciado as tuas maravilhas. Mesmo quando eu estiver velho, de cabelos brancos, não me desampare, ó Deus, até que tenha anunciado a tua força a essa geração e o teu poder às futuras gerações. Então o salmista Davi dizendo: Senhor, ensina-me, porque o Senhor tem me ensinado desde a minha mocidade. Eu tenho aprendido com o Senhor e eu tenho anunciado as maravilhas do meu Deus. E ele diz assim: mesmo quando eu estiver velho, de cabelo branco, não me desampare. Me dá força para que eu possa anunciar a essa geração o poder de Deus. Me dá força, Senhor, para que eu possa testificar a tua grandeza. Me dá força, Senhor, para que eu possa fazer a tua vontade. Quantas das vezes nós estamos sentindo uma canseira, tão debilitado, tão sem força, mas nós temos compromisso com Deus, nós falamos: não, Senhor, eu quero fazer o melhor para ti. Não, Senhor, eu quero ir na tua casa, eu quero me esforçar, eu quero fazer, ainda que o meu corpo está abatido, ainda que muitas das vezes eu estou esgotado, muitas vezes sem força para realizar aquela tarefa, mas eu quero fazer para a glória de Deus. O Espírito Santo nos alcança essa graça, nos alcança este poder. Salmo 109, versículo 23 a 26. Vou passando como a sombra que declina, sou sacudido como gafanhoto, de jejuar estão enfraquecidos os meus joelhos, a minha carne emagrece, eu sou para eles objeto de zombaria. Quando me veem, balançam a cabeça. Ajuda-me, Senhor, Deus meu, salva-me segundo o seu amor. Então o salmista via que ele ia se definhando, passando, jejuando, estando enfraquecido, a sua carne, os seus joelhos. Não é assim que a Bíblia fala? Fortalecei os joelhos trementes, fortalecei
Porque, irmãos, quantas das vezes a debilidade quer nos abater, o cansaço físico e mental, o esgotamento, quantas vezes quer tomar conta da nossa vida. Mas assim como Davi, nós clamamos ao Senhor e pedimos: Senhor, me fortaleça, Senhor, me sustenta, Senhor, me alcança graça para resistir os dias maus, para resistir toda a dureza desta vida, para resistir tudo aquilo que tenho que passar. Urabassuri abacanda arabachora bagai. Salmos 119, versículo 100. Sou mais prudente do que os velhos, pois guardo os teus preceitos. Porque as pessoas de mais idade têm muita experiência, mas Davi, ele disse assim: eu sou mais prudente do que muitos velhos. Porque tem pessoa que ele tem uma idade avançada, mas ele não amadureceu ainda. Ele tem uma idade avançada, mas ele não tem juízo. Ele tem uma idade avançada, mas ele se deixa se levar por tudo. E não tem prudência. Porque tem pessoas novas que têm muito mais prudência do que certas pessoas de idade. E tem pessoas de idade que têm mais prudência do que outras pessoas mais novas. Então, não quer dizer que porque tem muita idade é que tem prudência. Porque tem muitos jovens que têm prudência. E tem muitos idosos que faltam a prudência. 1 Reis, versículo 11. 1 Reis, capítulo 11, versículo 4. No tempo da velhice de Salomão, suas mulheres lhe perverteram o coração para seguir a outros deuses. E o seu coração não era completamente leal para com o Senhor seu Deus, como fora de Davi seu pai. Salomão seguiu Astarote, deusa do Sidônio, Milcão, abominação dos amonitas. Assim fez Salomão o que era mau aos olhos do Senhor, e não perseverou em seguir ao Senhor como Davi, o seu pai. Salomão foi um homem que ele começou a reinar muito novo. E ele pediu a Deus que lhe desse sabedoria. E o Senhor lhe deu sabedoria. O Senhor lhe dotou de tanta sabedoria que não existia outro semelhante a ele com tamanha sabedoria. Mas no fim da sua vida, no tempo da velhice, ele se apartou do Senhor, porque ele deixou-se levar pelas mulheres e as mulheres lhe perverteram o coração. Aproveitou a velhice dele para fazer ele se afastar de Deus. No tempo da velhice de Salomão, suas mulheres lhe perverteram o coração. Então, uma coisa que ele deveria ter feito bem, enquanto jovem, era não se envolver com tantas mulheres. Era não procurar tantos casamentos que nem ele teve. Quando chegou a sua velhice, ele estava completamente complicado com essas mulheres. E aí ele se deixou se levar, o seu coração, até mesmo a seguir a outros deuses, a cometer abominações pelas quais o Senhor se irou muito contra Salomão. Então, nós não sabemos, né, o que possa ter acontecido. Salomão pode, antes da morte, ter se arrependido. Né? Pode ter sido o caso. Pode ter sido o caso que ele conseguiu se arrepender. Mas a palavra de Deus fala que no tempo da velhice,
ele perverteu o seu coração. Então, a velhice, aonde seria o tempo em que ele iria descansar de todas as suas obras, aonde ia ser o tempo em que ele ia viver, o cumprimento das promessas, porque já estava próximo à sua partida. Mas ele se perverteu. Ele descuidou tanto na sua juventude que quando chegou a hora da velhice, ele estava todo complicado. É isso que muitas pessoas fazem, cumprir com a sua vida de tal maneira, na sua juventude, na sua idade jovem, que quando chega a velhice, ele está todo embaratado e não consegue se soltar. E ele acaba se afastando de Deus. Que nós possamos ter, por exemplo, irmãos, porque para temer a Deus não tem idade. É criança, é adolescente, é jovem, é idoso, é de toda classe de idade. Mas nós precisamos ter uma prudência para não cairmos, porque Satanás, a vontade dele é destruir a nossa vida. Eclesiastes capítulo 12, versículo 1 a 8. Que você possa prestar atenção e que o Espírito possa falar contigo, em nome de Jesus. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e chegue os anos dos quais venhas a dizer: não tenho nele contentamento. Antes que se escureçam o sol, a luz, a lua e as estrelas, e torna a vir as nuvens depois da chuva. No dia em que tremer os guardas da casa, e se curvar os homens fortes, e cessar os moedores, por já serem pouco, e se escurecer os que olham pela janela, e as portas da rua se fecharem, e for baixo o ruído da moedura, no dia em que os homens se levantarem a voz das aves, e todos os seus cânticos diminuírem, quando temerem o que é alto, e houver espanto no caminho, quando florescer a amendoeira, o gafanhoto for um peso, e falhar o desejo, então o homem se vai à sua casa eterna, e os pranteadores andarão rodeando pela praça. Lembra-te dele antes que se rompa a cadeia de prata, e se despedace o copo de ouro, e se quebre o cântaro junto à fonte, e se desfaça a roda junto ao poço, e o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus que o deu. Vaidade, vaidade, diz o pregador, tudo é vaidade. Então nós envelhecemos pouco a pouco. Nesses versículos, quando se fala em escurecer, vem os maus dias e chegam os anos, dos quais vem a dizer, não tenho nele contentamento. Antes que se escureçam. Então esse escurecer é a nossa visão diminuir. Nossa visão diminuir. Eu estou com 52 anos e já estou precisando do óculos para me ajudar na visão. E aqui fala escurecer a visão, diminuir a visão. Quantas pessoas que vão chegando à idade e vão perdendo a visão? Antigamente as pessoas tinham muita idade e via muito bem. Via muito bem. A avó do meu pai, eu lembro que ela gostava muito de costurar e ela colocava a linha na agulha num quarto, bem dizer, escuro, porque a luz era uma luz só para a cozinha e para o quarto.
Então não clareava tanto o quarto, né? Era meio pardo, então era meio escuro. Não é aquela luz que nem nós usamos agora, cada cômodo tem a sua luz, não. Era uma lâmpada para tudo. E ali ela colocava a linha na agulha para costurar. E ela tinha muita idade, mas tinha uma visão muito boa. E hoje a gente vê pessoas novas com uma visão já enfraquecida. E aqui fala, antes que se escureçam o sol, a luz, a lua e as estrelas. Que quer dizer, o melhor do alfugeu da vida, como o esplendor da fisionomia na condição de beleza. Então, quando Salomão fala em escurecer o sol, a luz, a lua, as estrelas, é que vai passando toda a beleza, toda aquela glória humana, todo aquele vigor que se vai passando. Ainda diz mais, as estrelas, escureçam as estrelas, que são as imaginações da mente, fixada a uma boa memória. Enquanto a pessoa é novo, ele tem boa memória. Vai passando os anos, a sua memória vai se encurtando. Antes, para mim decorar os versículos, era muito mais fácil eu decorar um atrás do outro, quando eu ia ministrar a palavra de Deus, falando os versículos decorados. Hoje eu já tenho muito mais dificuldade em decorar do que antes. E a palavra de Deus fala, nossa mente ela vai cansando e a nossa memória ela vai falhando. Tornem a vir as nuvens depois da chuva, que fala do ocaso da vida, o inverno, tempo difícil, depois que passam a chuva, quer dizer, passam as bênçãos, entram nas provas. Quando a gente tem menos idade, parece que a gente vence mais fácil as provas. Quando vai pegando mais idade, parece que qualquer provinha já é uma luta grande, enorme. No dia em que tremerem os guardas da casa, que esses guardas da casa são os braços e as mãos. Tremer os guardas da casa. Então fica com a mão tremendo, os braços tremendo, com a maior idade. E se curvarem os homens fortes, que é as pernas e as coxas, que já anda curvado, que já não é aquela coisa durinha, retinha. E cessar os moedores, por serem poucos. Então, quando falar aqui que se curva os homens fortes, que são as pernas e as coxas, cujos músculos são os mais fortes do nosso corpo e nos permite fazer as proezas. Porque quando é nova, a pessoa pula, a pessoa dança, a pessoa sapateia, a pessoa tem força nos seus músculos. Mas com a maioridade, ele já vai perdendo tudo isso aí. E cessar os moedores, já serem poucos, e se escurecer os que olham pela janela. Cessar os moedores são os dentes, começam a perder os dentes, a cair os dentes.
E se escurecer os que olham pela janela, os nossos olhos. As portas da rua se fecharem por causa do baixo ruído da moedura. As portas são os canais que passam os alimentos. Você já não consegue engolir direito, já começa a engasgar. Baixo ruído, os dentes serem poucos e sem força para esmagar os alimentos. Também o baixo ruído, como a audição, que vai se diminuindo, a pessoa não escuta direito. Se levantar a voz das aves, aí o sono fica dificultoso. Não tem aquele sono gostoso que nem antes. É aquele soninho assim que dorme acordando. Não tem aquela paz, aquele descanso no seu sono. Cânticos diminuírem, enfraquecimento dos pulmões, garganta, cordas vocais. A pessoa, quando é novo, ele canta. Ele tem as suas cordas vocais afinadas para poder abrir a voz, tupar o peito e usar os pulmões. Mas com a idade ele já vai perdendo tudo isso aí, já vai cantando mais com dificuldade, já vai falando com mais dificuldade, já vai tendo dificuldade nas cordas vocais, nos pulmões, na garganta. O espanto no caminho é o medo que a pessoa tem por causa da fragilidade. Sempre a pessoa de idade tem muito medo. Florescer a amendoeira, que são os cabelos brancos. O gafanhoto for um peso, que é que a pessoa começa a andar com dificuldade, doloroso, o seu caminhar se torna hesitante. Perecer o apetite, a pessoa fica sem fome, sem vontade de comer, não quer comer, não acha graça na comida. Ah, isso eu não quero, isso faz mal, isso eu não gosto. Porque o homem se vai e todos estão destinados a morrer. Vindo depois disso o juiz, todos nós. O que não vai cedo, vai mais tarde, mas que todos vão, todos vão. Antes que se rompa o cordão de prata, que é a medula oblongata, o copo de ouro, que é o nosso cérebro. Perdeu o cérebro, acabou. Quantas pessoas que não lembram de mais nada, ele perde completamente a sua memória, perde o sentido, não sabe o que está fazendo, torna criança, começa a fazer as coisas erradas, de qualquer jeito, começa a ficar caduco. O cântaro junto à fonte, que é a veia que traz o sangue ao coração. Aí já começa a ter problema de coração, problema de veia. A roda junto à fonte é o sistema circulatório. Já começa, né? Problema nas varizes, problema de circulação, as veias não circulando bem. E tudo isso aí é tão simples e tão normal para todos. Para todos. A idade chega. Um sofre de uma maneira, outro sofre de outra maneira. Uns cuidam mais, outros cuidam menos. E aí depois, quando chega a idade, aí é que vem todo o sofrimento. Né? Quando chega a idade, aí o sofrimento dobra também. Provérbios 20, versículo 29. A glória do jovem é a sua força, e a beleza dos velhos são os cabelos brancos. Então, o jovem, a glória dele é porque ele é forte, é robusto, é musculoso. E os velhos, a glória do velho é o seu cabelo branco. É que mostra que ele tem uma vida cheia de experiência, uma vida vivida, ou até mesmo uma vida sofrida. Mas os seus cabelos brancos mostram
que ele é uma pessoa experiente. Provérbios 16, versículo 31. Coroa de honra são os cabelos brancos, são obtidos por uma vida justa. Jó 42, versículo 16 e 17. Depois disso viveu Jó 140 anos, viu a seus filhos, aos filhos de seus filhos, até a 4ª geração. Então morreu Jó, velho e farto de dias. Jó é aquela personagem bíblica que você conhece, que sofreu tanto na provação, que foi provado, que perdeu tudo, mas depois o Senhor deu o dobro para Jó de tudo quanto ele tinha antes. E depois da provação dele, ele viveu mais 140 anos. E ele viu os filhos dos seus filhos até a 3ª e a 4ª geração. Então, Jó, ele morreu velho e farto de dias, porque ele viveu para valer. Viveu temendo a Deus, sofreu, padeceu, mas também desfrutou muitas bênçãos que Deus lhe deu. Isaías 46, versículo 3 a 4. Ouvi-me, ó casa de Jacó, e todo o restante da casa de Israel, vós a quem sustentei desde o ventre, e levei desde o nascimento, até a velhice, eu serei o mesmo, e ainda até a vossa idade avançada, eu vos carregarei, eu vos fiz, e eu vos levarei, e eu vos trarei, e eu vos guardarei. Que promessa maravilhosa! Isaías profetizando que o Senhor Jesus, ele falando à nação de Israel, que o Senhor, ele sustentou desde o ventre, desde o nascimento, até a velhice. E o Senhor é o mesmo, continua sendo o mesmo, continua fazendo o mesmo. Então não tenha medo. Talvez você tenha tanto medo e fale: o que vai ser de mim? O que vai ser de mim na minha velhice? O que vai ser de mim? O que vai acontecer comigo? Será que eu vou ser abandonado? Será que eu vou ser jogado fora? Será que eu vou ser esquecido? Será que eu vou perder minha saúde? Será que isso? Será que aquilo? Aqui Isaías fala que até a velhice o Senhor é o mesmo, e até a idade avançada ele carrega no colo. Eu vos fiz e eu vos levarei, e eu vos trarei e eu vos guardarei. Então é o cuidado de Deus com aquele que está na maior idade, está na velhice, mas que tem temido o nome do Senhor Deus. Joel capítulo 2, versículo 28 e 29. E depois disso derramarei o meu espírito sobre todos os povos. Os vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Os vossos velhos terão sonho. Os vossos jovens terão visões. Até sobre os servos e sobre as servas naquele dia derramarei o meu espírito. Então o Senhor, ele não limita o seu espírito. Ele derrama sobre o novo, sobre o velho, sobre o servo, sobre a serva. Então você que tem uma maior idade, você também pode ser cheio da graça de Deus, do Espírito de Deus. Você que é novo, que é jovem, também pode ser cheio do Espírito de Deus, porque o Senhor não tem acepção de pessoas. Zacarias capítulo 8, versículo 4. Assim diz o Senhor dos Exércitos: ainda nas praças de Jerusalém habitarão velhos e velhas, levando cada um na sua mão a sua bengala, por causa da sua muita idade. Então você que tem muita idade, saiba que você é um bem-aventurado. Você é um escolhido por Deus para ter os seus dias tão acrescentados. Porque quantas pessoas que morrem ainda
tão prematuro. Né? Mas aqui Zacarias fala que ainda haveria velhos com a sua bengala por causa da sua muita idade. Quem sabe você já chegou à beira da morte, já passou por um momento tão difícil, mas você está aí, firme e forte. Porque Deus tem te sustentado, Deus tem cuidado de você, Deus tem te protegido e tem feito na tua vida. Provérbios 17:6. Coroa dos velhos são os filhos dos filhos, e a glória dos filhos são seus pais. A glória dos filhos é os pais, mas a coroa dos velhos são os netos. A coroa dos velhos são os netos, os filhos dos filhos. Né? Que os velhos olham para o neto e falam, aonde eu cheguei? Eu pude contemplar os meus descendentes, contemplar os meus netos. Então, Salomão, ele disse, coroa dos velhos são os netos, os filhos dos filhos. Né? E a coroa dos filhos são os seus pais. Poder contemplar que tem os seus pais. Você que tem o seu pai, valoriza a sua mãe. Né? Agradeça a Deus, porque quantos não tem mais o seu pai, não tem mais a sua mãe. Colossenses 3:9. Não mentais uns aos outros, pois já vos despistes do velho homem com os seus feitos. A Bíblia fala que nós temos que nascer de novo para Cristo e se tornar novo, né? Novo pela fé. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Então, mesmo que você tenha muita idade ou pouca idade, você pode nascer de novo, aceitar a Cristo, ter uma vida nova, uma vida abundante, uma vida plena na presença de Deus. Efésios 4, 22 a 23. Que quanto ao trato passado, vos despojais do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do pecado, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento. Então, Paulo, ele diz que nós já despojamos do velho homem. Não é a idade, velho e idade. Velho homem, aquela criatura má, aquele sentimento mau, aquele pensamento mau, aquela vida errada que vivíamos outrora. Nos despojamos para nos revestir do novo homem que nasce em Cristo Jesus. Da nova vida espiritual em Cristo Jesus. Eu te convido a despojar do velho homem, da velha criatura e nascer de novo para Jesus, ter um encontro com Jesus e viver um novo nascimento no Senhor e se tornar novo na presença de Deus. Mesmo você que tem muita idade, você pode se tornar novo na presença de Deus, nascendo em Jesus, crendo em Jesus, deixando morrer a velha criatura, que é aquela vida de pecado, vida de maldade, e obtendo uma vida de perdão em Cristo Jesus, de salvação, de libertação, de transformação. Tito 2:2. Exorta os velhos a que sejam temperantes, respeitáveis, sensatos, sadio na fé, no amor, na constância. Então, Tito exorta também os velhos para que eles sejam temperados, que eles saibam respeitar, porque tem pessoa que usa a sua idade para desrespeitar os outros, não tem um pingo de respeito, não se coloca no seu lugar, mas quer agir de forma assim, terrível. Então Tito diz, exorta os velhos a que sejam temperantes, respeitáveis, sensatos, sadios na fé, no amor e na constância. 1 Pedro 5:5. Semelhantemente, vós, jovens,
Sede submissos aos mais velhos, e cingi-vos todos de humildade, uns para com os outros, porque Deus resiste ao soberbo, mas dá graça aos humildes. Então fala para os jovens se submeter aos mais velhos. Obedece. Que tem quantas pessoas jovens, que desfazem dos mais velhos, que passam por cima dos mais velhos, que menosprezam os mais velhos. Filemão, versículo 9. Prefiro, todavia, solicitar em nome do amor, sendo que sou Paulo, o velho, e também agora prisioneiro de Cristo Jesus. O grande apóstolo Paulo, agora velho, estava ali velho, como ele diz aqui, sendo que sou Paulo, o velho, um homem guerreiro que muito lutou em prol do evangelho. Agora ele já estava velho. Então, é uma realidade, irmãos. As pessoas não gostam da verdade, porque muitas vezes a verdade dói, a verdade machuca, mas a idade chega para todos, né? Mas não é porque a pessoa tem idade que ele vai viver de forma assim, porque agora eu estou velho, né? Então não vou fazer mais nada para Deus, agora porque agora eu estou velho, né? Não vou querer mais nada. Cada um tem o seu compromisso com Deus. E Deus sabe a limitação de cada um. Deus sabe o limite que você tem, o limite que eu tenho, o limite que aquele idoso, que aquela idosa tem. Então Deus é conhecedor de todas as coisas. Apocalipse capítulo 1, versículo 13 a 18. E no meio dos 7 candeeiros, alguém semelhante a um filho do homem, vestido com vestes talares, cingido à altura do peito com um cinto de ouro. A sua cabeça e os cabelos eram branco como lã, branco como a neve, e os seus olhos como chama de fogo. Os seus pés eram semelhantes a latão reluzente, como que refinado numa fornalha, e a sua voz como a voz de muitas águas. Tinha ele na mão direita 7 estrelas, e da sua boca saiu uma afiada espada de 2 gumes. O seu rosto era como o sol quando resplandece na sua força. Quando vi, caí a seus pés como morto. Mas ele pôs sobre mim a sua mão direita, dizendo: Não temas, eu sou o primeiro e o último. Eu sou o que vive e fui morto, mas estou vivo para todo sempre e tenho a chave da morte e do inferno. Então, Jesus, aqui esse ancião de dias, com esses cabelos brancos como a neve, seus olhos como chamas de fogo. Então, ele é o que era, o que é e o que há de vir, o Todo-Poderoso. A palavra de Deus fala que mesmo aqueles que têm a maior idade são considerados anciões, velhos, velhas, anciãs, vão ser transformados no arrebatamento, na vinda do Senhor, e vão obter um corpo de glória. Então, todo esse corpo terrestre que é abatido, reduzido, as limitações, vão se tornar um corpo incorruptível de glória. Apocalipse 21, 6. Diz-me mais, está cumprido. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. O que tiver sede de graça, lhe darei da fonte da água da vida. Então, Jesus é o princípio e é o fim. Que você possa se alimentar com essa palavra e que o Espírito de Deus possa falar mais ao seu coração. Eu fiz aquilo que o Senhor me ordenou. Espero que você tenha se edificado com essa palavra, em nome de Jesus Cristo. Eu te convido para orar, em nome de Jesus. Senhor, alcança esta vida, Pai. Alcança esse ancião, essa anciã, essa pessoa de maior idade, Senhor. Senhor, que está sofrendo com tanta enfermidade, com tanta dor, com moléstias, com pestilências, Senhor. Vai repreendendo, vai desfazendo, meu Pai. Vai tocando com o poder do teu nome. Também essa pessoa mais nova, essa pessoa mais jovem, vai alcançando, meu Pai, a cada um, Senhor.
O Senhor conhece a necessidade de cada um. O Senhor sabe o que cada um precisa, Labassuriana. Visita o pai, visita a mãe, visita os irmãos, visita os filhos, ó Pai. Alcança essa família, Senhor. Põe as tuas mãos de poder e calabassurianda. Senhor, vai repreendendo os laços. Senhor, o que essa vida precisa e necessita, que possa alcançar das tuas mãos. Que o Senhor entre com a providência e com a vitória. Senhor, receba os pedidos de oração em tuas mãos. Trabalha nessas vidas, Senhor. Age de calabassuri-canta e realiza um milagre em nome de Jesus. Amém? O Espírito de Deus me revela uma pessoa que você tem tanto dó de uma pessoa que você conhece, que você tem visto como essa pessoa tem sofrido, mas você não pode fazer nada. Você não pode porque está longe do seu alcance. Mas você tem orado a Deus por esta pessoa. E o Senhor manda dizer para ti assim, alabassurianda, alamanai, que o Senhor é Deus que sabe livrar. E o Senhor vai trabalhar e vai dar o livramento. E o Senhor vai fazer uma obra. Alabassurianda, para você ter certeza, alabassuri calamanai, que o Senhor fala contigo. Tem uns 4 meses atrás, que esta pessoa foi na sua casa, alabassuri calamanai, e você ficou tão triste de ver o estado desta pessoa, alabassurianda. Receba de Deus, em nome de Jesus Cristo. O Senhor me revela uma pessoa que você está precisando muito, muito, que o Senhor faça um grande milagre na sua vida. Porque só tu sabe o que tu está passando. Só tu sabe as condições que você está enfrentando. Mas o Senhor manda você crer e confiar, porque Ele é fiel e Ele fará o de melhor para você. Se você crer, toma posse em nome de Jesus. O Senhor me revela uma pessoa que você já está abusada de ver os maus tratos que esse parente seu recebe da sua família. Alabassuri calamanai, alabashuri candarai. E o Senhor manda dizer assim, que o Senhor é Deus e não desampara, que o Senhor está descendo com socorro. E o Senhor vai fazer um reboliço muito grande, para você ter certeza que o Senhor fala contigo. Você ficou com tanto medo, que você se afastou dessa pessoa. Receba de Deus, em nome de Jesus Cristo, alabassuriano. O Senhor me revela uma pessoa que você precisa da ação de Deus num negócio que você fez e deu errado. E você levou um prejuízo muito grande. Alabassuricai. E agora você está sem saber o que fazer, sem saída. E o Senhor manda te dizer que Ele é o escape. Ele é a solução e a saída. Para você crer que Ele está entrando com providência. Para você ter certeza que o Senhor fala contigo. Quando você foi na casa de Deus, Deus falou contigo. Alabassuri calamanai. E o Senhor está respondendo. O Senhor vai entrar com providência e vai te dar a vitória. Receba em nome de Jesus Cristo. Alabassurianda. O Senhor me revela uma pessoa que você falou com Deus, Senhor, eu queria tanto ter para dar, para ajudar, para fazer pelas pessoas que são necessitadas. O Senhor diz assim que tem contemplado o seu coração e vai te dar autoridade para você poder desempenhar um trabalho social e você poder fazer aquilo que está no teu coração. Receba em nome de Jesus. O Senhor me revela 2 irmãs que vocês vivem na mesma casa, Alabassuri e Calamanai, e vocês estão passando uma privação de pão muito grande, uma necessidade terrível, Alabassurianda Lamanai. E vocês estão em ponto de enlouquecer, sem saber o que fazer, porque as portas têm se fechado. O Senhor manda dizer assim que Ele é Deus e que Ele vai entrar com providência. Para crer, quando o Senhor mandar reforço e refúgio, que você possa testificar para a glória de Deus. O Senhor me revela uma pessoa que você saiu para comprar algo, mas você desistiu porque você não teve condições. O Senhor diz assim que no tempo certo Ele vai colocar nas tuas mãos e vai te dar muito mais. Receba do Senhor em nome de Jesus.
Senhor está visitando pessoas, família. O Senhor está visitando pessoa que se encontra enferma. O Senhor está visitando pessoas que está depressiva. Receba e alcança um milagre da parte de Deus, em nome de Jesus. Amém? Tem alguém nesta oportunidade que quer aceitar Jesus? Levante a sua mão e ore juntamente comigo, dizendo: Senhor Jesus, eu te aceito como o Senhor e Salvador da minha vida. Perdoa os meus pecados, escreve meu nome no livro da vida e me dá força para te servir. Tem alguém que quer reconciliar com Jesus? Levante a sua mão juntamente comigo e ore: Senhor Jesus, eu me reconcilio contigo. Perdoa os meus pecados, escreve meu nome no livro da vida e me dá força para te servir. Amém? Que Deus abençoe a todos. Que a paz do Senhor seja com todos. Que Deus te dê paz, alegria, força, ânimo, vigor. Que você possa vencer e ter a bênção de Deus continuamente na sua vida e nos teus descendentes. Em nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe a todos e a paz do Senhor Jesus.